sexta. Eu não tinha conseguido dormir direito, aí quando foi 1h da manhã, Deus falou, não é isso que eu quero para você entregar, eu quero que você entregue. Eu quero preparar outra coisa. Amém. E como é diferente, né? Quando a gente sabe que todos nós temos uma palavra, só porque a gente tem medo. E o medo é que nos impede. E Deus tem tocado muito no meu coração sobre isso, sobre qual é o nosso propósito nessa geração, o que a gente tem feito por essa geração. Porque estudos mostram que, pela primeira vez na história, essa geração atual é a geração com menor QI do que a geração dos seus pais, dos seus antecedentes, né? Como você pode ver, com o avanço da tecnologia, como que isso vai acontecer? Como é que isso ocorreu? Que os nossos filhos têm um QI mais baixo do que a nós mesmos, né? E quando a gente traz isso para a palavra de Deus, ela fala que nos foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então, se você tem autoridade sobre os céus e a terra, isso significa que Deus, eu até comentei com o Gessel, eu peguei uma palavra que o pastor falou que eu achei bem impactante, que Deus ele não está no controle de tudo, ele está na soberania de tudo. Você está no controle da sua vida, por isso que Deus ele te deu o livre-arbítrio. Quando ele te dá o livre-arbítrio, ele te dá as escolhas para você escolher o que você fazer, o que você não fazer. E eu quero trazer uma parte de Gênesis, prometo que vai ser bem breve. Gênesis 1, 26. Uma pequena reflexão. Aqui não chega o Gênesis. Vocês encontraram? Amém. Ele fala assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil e que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem e à semelhança de Deus. O criou, macho e fêmea. E Deus os abençoou e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que tenho-vos dado sobre toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, servirão para o mantimento. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há uma vivente, toda a erva verde lhe será em mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom. E foi tarde e amanhã. Não. E foi à tarde e amanhã o sexto dia. Então, quando nós trazemos isso para a nossa vida, nós já sabemos que, como a palavra aqui, ela já começa. E disse-lhe Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o nosso propósito principal, como a própria palavra que diz, ele já diz que... Cadê? No verso... No verso 28, ele fala, frutificai-vos e multiplicai-vos. E a gente fica perdido no nosso propósito, porque a gente tenta entender, Senhor, mas qual é o nosso propósito? O que o Senhor me criou? Para que o Senhor me criou? Sendo que a gente tem que saber que o único propósito que Deus fala, tanto é que Ele fala até na Bíblia, ir de pregar o Evangelho e fazer discípulo. Esse é o nosso propósito. O seu propósito é pregar o Evangelho de Deus, é fazer discípulos, é ganhar almas. E quando a gente traz para a nossa geração, a gente vê que a geração está perdida por isso, porque o nosso medo nos trava de chegar e falar. O nosso medo nos impede de profetizar a palavra de Deus, de falar a palavra de Deus. A gente tem muitas, assim, há um tempo atrás, a gente, trazendo até para mim, eu tinha até vergonha de falar. Porque assim, a gente ficava com vergonha, aquele ali é crente, entendeu? Aquele ali é um irmão evangélico, mas e o testemunho que você nunca deu, entendeu? E quando a gente pede para Deus a sabedoria, quem nos capacita é Ele. Se, por exemplo, quando a gente vem aqui para frente, não é fácil a gente estar aqui pregando a palavra. Porque às vezes a gente fica com medo de julgamento, das pessoas não entenderem, das pessoas não compreender o que Deus quer falar para a igreja, né? Mas
quem capacita a nossa vida é Deus. Quem fala aos corações é Deus. A gente tem que fazer a nossa parte, que é pregar. E eu até estava vendo uma reportagem esses dias que fala sobre isso, que é a questão do... que as pessoas falam, eu não vou ter mais filho porque a humanidade está tão ruim, a humanidade está tão pesada, eu não vou ser um político porque a política está suja, eu não vou ser um médico porque o médico está se corrompendo. Por isso que a humanidade está desse jeito, porque as pessoas boas deixaram de reproduzir e de tomar direção diante do reino, de se posicionar diante do reino. Então, nesse sentido que eu estou querendo trazer, é porque a igreja ela tem que voltar a se posicionar, a igreja está acuada. E trazendo isso, o propósito da igreja é o quê? A igreja tem que estar sempre em fé. Porque a própria palavra de Deus ela fala que a obra sem fé ela é morta. Mas para que uma obra de Cristo venha se realizar na nossa vida, eu tive que dar o primeiro passo. Eu tive que deixar a minha vergonha, eu tive que deixar o meu medo, eu tive que deixar de lado o meu receio, porque, como eu sempre penso, ninguém sabe quantas vezes Einstein falhou para ele conseguir acertar a lâmpada, mas a gente sabe que ele acertou. Então ninguém vai lembrar quantas vezes você errou na caminhada, ninguém vai lembrar quantas vezes você caiu, quantas vezes outro pecou. Mas a pessoa que você ajudou lá na frente, ela vai lembrar. Aquela vez que você estendeu a mão, aquela vez que você ajudou. E na ceia passada, eu acho que até na ceia passada eu trouxe uma palavra também que falava sobre o nosso mediador. Que antigamente nós tínhamos que ter um mediador, né, que era Moisés. Porque o nosso pecado antes de Cristo, eles nos impediam de ter acesso a Cristo. E Jesus, ele deu o acesso que nós precisávamos. Ele morreu na cruz para que o propósito do Pai fosse cumprir diante dele. E essa morte de cruz, ela não significa somente a remissão dos nossos pecados, ela significa também que o propósito de Cristo tem que ser vivido em nossas vidas. Então é como se fosse uma escala. Deus enviou seu Filho para cumprir um propósito que morreu na cruz por nós, para que nós viemos cumprir o outro propósito. E quando Cristo morreu, ele deve ter chegado a Deus e falado, Senhor, eu não posso deixar que a humanidade fique dependendo de uma pessoa. Como é que um pecador vai chegar diante de ti e ele vai ser fulminado? Como é que o propósito dele vai se cumprir, sendo que ele não tem acesso a esse amor? E quando a gente traz isso para a nossa vida, tem níveis espirituais que estão bloqueados nas nossas vidas. Tem acessos novos que Deus quer liberar em nossa vida, que ela precisa de uma atitude nossa. E eu sempre quis assim eu sempre quis pregar, né? Eu sempre tive esse desejo, só porque não é só uma questão de... É um nível espiritual muito alto, porque é batalhas. Essa noite mesmo a gente não conseguiu dormir. Fomos dormir tarde com o neném chorando. Eu tô gripado, tô tossindo. E mesmo assim eu poderia inventar milhões de desculpas para não estar aqui. Mas eu falei, Senhor, eu vou estar lá. Eu vou abrir minha boca e o Senhor vai falar com a igreja. Porque eu estou aqui para cumprir o meu propósito na terra. E Deus nos permite passar por situações, e essas situações elas servem como amadurecimento. Muitas vezes a gente tem medo de problema. A gente vê os problemas e fala, não, eu vou fugir daqui porque aqui é um problema e eu não quero mais problema com a minha vida, eu estou cansado. Só porque os problemas são questões de amadurecimento. Níveis superiores, níveis que Deus tem preparado espiritualmente para que nós venhamos avançar e ajudar novas pessoas. Porque tem situações que você passa na sua vida que você não entende no momento. Você pode estar passando uma situação difícil na sua vida financeira, na sua vida espiritual, no seu casamento, no seu serviço. Você pode estar trabalhando em algo que você não goste, mas você tem que entender que Deus te colocou ali porque Ele tem um propósito lá na frente. Se você está sofrendo com algum problema, por exemplo, conjugal hoje, é porque Deus está te preparando para você ajudar outras pessoas lá na frente a não passar o que você precisa passar, o que você passou no momento. E quando a gente vê que essa questão da palavra, a gente vê que Deus ele confiou tanto em nós que Ele nos deu acesso ao amor dEle, à palavra dEle. E nós somos meros pecadores, nós não somos justos de estar aqui pregando a palavra, de estar falando do amor de Deus. Mas quando a gente vê que o propósito de Deus é maior em nossa vida, é maior em nosso ambiente, a gente
se conforta e sabe, porque aquela pessoa que poderia me condenar, aquela pessoa que poderia me julgar por todos os meus erros, foi a que mais me amou, que foi Jesus, né? Que foi Deus, que entregou o seu Filho, Ele me absolveu. Então, assim, não tem nenhuma culpa, nenhum pecado, nem nada que eu faça de errado que venha me tirar da presença de Deus, que venha deixar de cumprir o propósito de Deus na minha vida, na vida de cada um de nós. E em Filipenses mesmo, ele diz que o Pai lhe deu um nome acima de todo outro nome, que é o nome de Jesus. Jesus, ele tinha toda a honra, toda a glória, ele poderia muito bem extrapolar o propósito dele ali, e ele era Deus, ele poderia cair na tentação do deserto, transformar pedra em pão, e se jogar lá e os anjos curar ele, mas ele falou, não, eu sou Jesus, o Filho de Deus, eu não tenho aquela autoridade lá em cima dele, ele me trouxe aqui para mim cumprir o propósito dele. E quando nós vemos outro nome, como Filipenses fala, né, que ele deu um nome acima de todo outro nome, corrupção, câncer, depressão, doença, nenhum nome está acima do nome de Jesus. E uma vez o Jacé até comentou com a gente, né, que ele falou sobre uma questão da palavra, que me marcou muito. Onde estava Deus quando eu estava passando as aflições? Onde estava Deus quando eu estava na bebedeira, quando eu estava na festa, quando eu estava falido, quando eu estava... Deus sempre esteve do seu lado, mas você que não via. Tem até uma história que eu vi esses dias que fala que um rapaz, ele se afastou da igreja e ele estava no caminho, né, na farra, droga, mulherada. E teve um dia que ele chegou à noite na sua casa e ele, cansado, ele falou, Senhor Deus, eu não aguento mais essa vida. Para mim essa vida acabou, eu cansei dessa vida. Aí Deus vira para ele e fala, eu também cansei dessa vida. Eu não aguento mais ir para farra, eu também não aguento mais ir para mulherada. Então assim, a gente vê que Deus, ele nunca te deixa. Você pode deixar, a Bíblia fala, seus pais podem te largar, sua família, sua esposa, seus filhos, mas o Senhor nunca te deixa. Independente do lugar que você está, Deus está ali confiando em você um propósito. Deus confiou em você uma vida. A gente não está aqui de bobeira. A gente está aqui para pregar o Evangelho. Então assim, Deus, ele nunca se afasta da gente. Ele sempre está ali nos ouvindo. Só porque quando a gente barra alguma dificuldade, algum bloqueio, a gente esquece totalmente de quem é Deus. Esquece que ele jamais nos abandona. E quando a gente fala, você vê uma pessoa falando pouco de Deus, é porque ela convive pouco com Deus. Então, assim, tem amigos nossos que, por exemplo, a gente tem um conhecido nosso lá em casa, que teve esses dias que ele se aproximou da gente um tempo, né, e depois sumiu. E quando foi esse tempo agora, ele voltou de novo. Eu falei, amor, ele tá precisando de alguma coisa. Porque ele só vem atrás de mim quando ele tá arrebentado. Ele, pô, eu acabei com meu casamento de novo e não sei o que, não sei o que. Então, assim, as pessoas, elas vão ver Deus, Jesus em sua vida como um refúgio. Então, assim, a pessoa tá, eu tô necessitado, eu tô passando dificuldade, eu vou aonde? Eu vou naquele rapaz ali. Chega lá, eu falo o que Deus tem para falar, mas eu falo, né? Eu tô ali para pregar o Evangelho. Não que eu seja perfeito, não que eu não peque, que eu não erre, que eu não fale, porque só Deus me conhece mesmo. É como eu sempre até falo passado. Tem um leão aqui dentro de mim querendo sair, fazendo um monte de besteira, um monte de coisa, mas eu falei, segure aí, porque a minha vitória não é na terra, a minha vitória é no céu. Tudo exige uma renúncia, né? Tudo é renúncia, tudo é assim, você tem que pagar o preço e não é fácil. Não é fácil você estar aqui ministrando, você estar pregando, você estar falando a palavra de Deus. Tudo isso traz algo maior no nosso coração. E como eu falei, nós éramos condenados. E ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Quando ele foi para a cruz, ele poderia muito bem ter ali renunciado. Falado, não vou morrer para esse povo não. Para que eu vou morrer? Aquele Guilherme pecador ali, ó, não vale nada aquele cara. Tá ali só fazendo besteira. Tá ali, não cuida, não honra. Não dá o melhor dele para a igreja. Não paga um preço. Por que eu vou morrer por ele? E Jesus, ele abriu mão. Ele abriu mão Ele sofreu, ele foi crucificado, ele foi humilhado. Para o quê? Para que nós tivéssemos vida. E essa vida, ela significa transbordar o propósito de Deus. Transbordar a palavra de Deus. Transbordar o amor de Deus. E cada cristão, ele tem que ser um influenciador. Aí você me pergunta, como eu vou influenciar, Guilherme?
nessa geração? É muito simples hoje em dia. Eu mesmo tenho me cobrado isso, porque eu sou muito ruim de rede social. Eu odeio ficar postando foto, vídeo, não sei o quê. Mas nós temos que nos posicionar. Assim como as pessoas do mundo se posicionam, nós como cristãos temos que nos posicionar. Tem pessoas esperando que nós coloquemos uma foto, uma música de Deus, uma palavra de Deus todos os dias. E às vezes é mais fácil a gente colocar uma frasezinha sem sentido, sem nexo, para não expor a nossa posição. Porque tô bem ali quietinho, né? Ninguém tá me vendo, ninguém tá vendo o que eu tô fazendo. E a vida de cristão não é uma vida calma. Se você não tá tendo perseguição na sua vida em qualquer área, você tem alguma coisa errada. Porque quando Jesus nos chama, ele fala, pegue sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, né? Então se a tua vida tá calma, tá tranquilo, tem alguma coisa errada nesse sentido do evangelho. E quando a gente está aqui na igreja, no culto, a gente já ouviu diversas questões sobre isso, que muita gente é muito boa dentro da igreja. Chega na igreja, ele é um bom pai, um bom esposo, um bom filho. Aí saiu daqui, já se transforma em outra pessoa. E aqui dentro da igreja a gente tem que ver que aqui é só apenas um intervalo da nossa vida, um intervalo do jogo. Que o termo ser igreja é após o portão da igreja para lá. O que a gente tem feito para as pessoas ao lado, o que a gente tem feito para as pessoas que nos veem, para os nossos amigos, para os nossos trabalhos, o que elas estão vendo de Deus em nossa vida, qual o reflexo, né? E quando a gente traz para essa geração de hoje, como eu falei no começo, me desculpe até o termo que eu vou usar, mas eu acho que é uma geração mais... tem que ser essa mesmo, uma geração frouxa, né? Porque essa geração, ela tá esperando Jesus voltar. Ela foi pior. É uma geração frouxa, porque ela tá esperando Jesus voltar e ela tá deixando de cumprir o que Jesus mandou. Então assim, vou ficar aqui fazendo a minha parte, vou ficar aqui só em casa mesmo orando, lendo minha Bíblia, não vou sair, não vou fazer o ID, né? Porque o que Jesus fala é o quê? ID, pregar o Evangelho, batizando o nome do Pai, do Filho, e a gente tem só esperado, só deixado nas mãos. E é uma geração desacreditada. É uma geração, isso, que não acredita mais, ela só está esperando o tempo passar. Tem também a questão do... que eu até falei com Deus esses dias, eu falei, Deus, se depender de mim, essa geração eu não vou passar o bastão para a próxima. Porque está nas nossas mãos. Quanto mais você falar de Jesus, quanto mais você falar de Deus, mais pessoas conhecerão a Deus, mais perto é a volta dele. Mais próximo vai se cumprir o propósito dele. Eu falei, Senhor, eu não vou passar o bastão para essa próxima geração. Me desculpe, próxima geração, mas vocês vão ter que lutar, vocês vão ter que correr atrás. Porque se depender de mim, eu vou começar a fazer uns stories lá para 2, 3 pessoas, eu vou gravar um vídeo, eu vou falar na onde eu vou, na academia, eu vou falar no meu serviço, em qualquer lugar onde eu for, eu tenho que falar do amor de Deus. Porque isso será cobrado da gente. Eu até falei esse tempo atrás, né? Quantas pessoas já passaram no nosso lado, quantas pessoas já passaram, que morreram, que estão afundados e a gente não falou sobre Cristo para elas. Não cumpriu o propósito que Deus colocou em nosso coração. E por um mero acontecimento, deixamos às vezes de cumprir. Assim, por exemplo, às vezes você está fazendo as coisas certas e você dá um vacilo. E por um vacilo você para de fazer tudo que você estava fazendo, você para de cumprir o que Deus te mandou para você fazer coisas totalmente diferentes. E a palavra de Deus, ela fala que todas as coisas ela cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que você está passando faz parte do teu processo. Se você hoje está sem trabalhar, faz parte do teu processo. Se você hoje não está na condição que você quer estar, faz parte do seu processo. Porque é como a palavra de Deus me fala, né? Todas as coisas elas cooperam. Você tem que acreditar que Deus ele é fiel, ele é justo, ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que adoram. E nós temos que ser luz na terra. Nós temos que emanar frequências de santidade a Deus, que as pessoas possam sentir você como um espelho de Deus. Que as pessoas possam buscar você como um suporte, como uma ajuda, falar, não, eu sei que aquele ali ele tem uma palavra de Deus para me trazer. Eu não estou aqui cobrando a santidade, como eu falei, mas eu estou cobrando um posicionamento da igreja. O posicionamento da igreja se posicionar como verdadeiros pregadores da palavra de Deus.
Amém? Amém? E quando a gente vê essa questão, eu fico imaginando, às vezes, assim, as pessoas, vejo assim, eu até já vi assim, o Gessé num estádio lotado, falando para pessoas e convertendo, assim, porque eu fico analisando, né? A gente que está de longe, assim, a gente gosta de ver os talentos das pessoas, mas os nossos a gente fica ali meio guardadinho, né? A gente vê na igreja abrindo live para pessoas grandes. E qual é o intuito disso, Guilherme? Não é chamar atenção, é pregar o evangelho. Se você falar para 10 pessoas, não estiver precisando, você já ganhou, conquistou o dia do céu. E o que eu tinha para trazer é sobre isso, sobre o nosso propósito. O que a gente tem feito propósito para essa geração, o que a gente tem se disposto a pregar para essa geração. Porque essa geração ela está cada dia mais... É uma geração muito influenciável, né? Hoje as mídias... Não influencia, né? Só influenciável. Influenciável. E a mídia hoje em dia ela cai muito. Então, assim, como a pessoa tem muito acesso a celular, a internet, tudo que lixo que eles vão jogando, as pessoas por falta de pai, de mãe, porque às vezes está trabalhando, correndo, eles vão só absorvendo. E isso torna uma geração fraca. Então, assim, o que eu queria deixar era sobre isso. Você, quando você foi criado, conforme fala Gênesis, Deus falou, façamos a nossa imagem e semelhança. Nunca deixe que ninguém rebaixe você. Nunca deixe de dizer que você não tem um propósito, que você não vai cumprir nada nessa terra. Porque você tem que lembrar que quando Cristo te fez, Ele te fez a imagem e a semelhança dele. Ele te fez para dominar a terra, para falar sobre o nome dele, para pregar. O mesmo Espírito que habitava antigamente nos discípulos é o mesmo Espírito que habita em você. Você tem autoridade para curar, autoridade para falar o nome de Deus, você tem autoridade para expulsar demônios. E não vamos deixar que essa autoridade que Deus nos deu, ela se perca pela nossa caminhada. Ela se perca diante de medo. Porque a maior frustração dessa geração é o medo. Você vê que as crianças ficam dentro de casas presas, as crianças não saem mais de celular, as crianças não vivem, os adultos também. Então, assim, é o medo de encarar o mundo, é o medo de se posicionar como uma pessoa que está ali disposta a falar, a abrir o jogo, a pregar. É como eu falei no começo, não é fácil ninguém estar aqui falando sobre Deus. Porque às vezes a gente começa a falar uma coisa, aí você vê que já está falando uma coisa que não tem nada a ver, mas quando você para pensar, você fala, Senhor, eu vou lá dar o meu melhor para cumprir o teu propósito, o teu chamado. Independente se eu cante bem, se eu toque bem, se eu sei fazer alguma coisa, é o teu propósito, é o teu chamado que eu quero cumprir. Então, assim, eu queria pedir que você colocasse nas mãos de Deus agora os seus medos. O que você tem colocado diante de Deus, que você acha que se você tem falhado, que você tem omitido diante da presença dele. Enquanto eu